Bom dia, chat. Nos últimos anos, vários tipos de adaptações foram feitas e que continuam até hoje. Alguns filmes, algumas séries e algumas animações. E algo que sempre gera receio é sobre a fidelidade com o original. Se vai ser uma adaptação digna que irá respeitar tudo que já foi feito antes. Essa preocupação existe há muito tempo, porque muitas adaptações feitas anos atrás simplesmente mudavam grande parte do conteúdo e ficava péssimo. Mesmo que hoje em dia tenhamos adaptações que foram muito boas, acima da média, de vez em quando sai uma que acaba sendo um desastre e odiada pelos fãs. Mas no caso do anime de Devil May Cry da Netflix, mesmo sendo horrível, muita gente gostou. É óbvio que atraiu novos fãs que não tinham noção alguma sobre a franquia. Tudo foi uma novidade para eles, que dá para entender do porquê gostaram. Só que tem outros que, mesmo sabendo dos problemas, defendem a todo custo, com unhas e dentes, que é bom, que é uma ótima adaptação e tudo mais. Com argumentos do tipo, a adaptação não precisa ser igual ao original. Se quer ver igual, vai jogar o jogo. O anime não é canônico, não importa. Se desligar o cérebro, você se diverte. E cara, sendo bem sincero, sabendo como as coisas estão atualmente, da forma que o público reage, me fez perceber que Dragon Ball Evolution seria amado hoje em dia. Antes de continuar, já sabem, né? Apertem no like, se inscrevam, ativem o sininho para não perderem nada. LivePix disponível se quiser ajudar o canal e ter sua mensagem destacada. E a minha história Destino Delta está disponível gratuitamente no Wattpad. Eu sei, calma, tá? Vamos do começo. Dragon Ball Evolution é conhecido como a adaptação mais odiada de todos os tempos, porque foi feito um filme live action de Dragon Ball que não tinha nada a ver com Dragon Ball. Jogaram todo o legado da obra no lixo para fazer algo horrível, distorcendo tudo com base na visão de pessoas que não sabiam nada sobre Dragon Ball. E o pior é que o próprio Akira Toriyama ofereceu ajudar na produção do filme, só que decidiram ignorar. Eles ignoraram o criador do anime mais popular de todos os tempos. E não é nenhuma surpresa que o filme foi um fracasso, uma das piores coisas que já foram feitas. Mas aí você me pergunta, como é que isso seria amado hoje em dia? E por que você começou falando de Devil May Cry se o vídeo é sobre Dragon Ball Evolution? Bem, vocês sabem o que essas duas adaptações têm em comum? Os seus diretores não sabiam nada sobre o conteúdo original, não tinham o menor interesse de ir atrás para ter uma noção básica melhor e decidiram colocar o próprio ego e a própria visão acima do restante, com coisas nada a ver que acabou distorcendo tudo. Mas enquanto um é odiado por todos, o outro é elogiado por alguns e gera discussões com o restante que não gostou, com aqueles argumentos que eu disse no início do vídeo. Então, se formos levar aqueles argumentos a sério, isso também se aplicaria a Dragon Ball Evolution? Quer dizer que ele é bom agora? Uma obra-prima incompreendida? São duas situações muito parecidas, duas obras que foram estragadas, mas com resultados diferentes em suas reações. E não é por causa da diferença de tamanho das fanbases, mas sim por causa do público atual e da época atual. Eu notei que nesses últimos anos, muita gente tem aceitado qualquer coisa produzida. Independente de ser algo com muitos problemas, sempre surge alguém defendendo. Devil May Cry da Netflix deixou isso muito evidente. Enquanto os fãs raiz odiaram com todos os motivos plausíveis, os fãs novos gostaram e acham que estão certos, enquanto os que odiaram estão errados. Ah, mas uma adaptação realmente não precisa ser igual ao original. Existe uma liberdade criativa do que fazer.
Isso é verdade. Se você quer criar uma história nova, tudo bem, mas é preciso, acima de tudo, respeitar o original. Ignorar décadas de conteúdo que foi construindo ao longo dos anos toda uma lore, estrutura, regras, ideias, conceitos e tudo mais não te faz melhor, apenas um iludido. E nem vem com esse papo de mas tem cenas legais e, meu amigo, qualquer merda consegue ter uma cena legal. Mas isso não é o suficiente para sustentar todo o resto. E achar que essas mudanças que distorcem tudo não importa, te faz mais iludido ainda. Ou seja, se você segue esse tipo de pensamento, praticamente decidiu aceitar migalhas em troca de algo medíocre. Quer um exemplo de uma adaptação que acerta em todos esses quesitos? Os filmes do Sonic. Eles se baseiam em torno do personagem no geral e apresentam coisas novas, mas sem que nada se sobressaia um no outro. Existe um respeito com tudo que foi feito antes e o resultado foi positivo. Enquanto esses dois aqui são o puro desrespeito, se baseando no visual, nos efeitos, nas referências, nos memes, na própria visão deturpada, mas que ignoraram o conteúdo bruto, uma fidelidade que faria uma grande diferença. E por incrível que pareça, sempre vai existir alguém com um motivo bem específico, qualquer que seja, achando que vale a pena defender. Iria chamar de obra incompreendida, desvalorizando o original, que os fãs reclamam de tudo e qualquer outra baboseira, fazendo todo um malabarismo tentando reforçar os seus argumentos, mas são explicações fracas que não duram muito, sendo superficiais e facilmente contornadas. Se isso aconteceu com Devil May Cry da Netflix, o que impede de acontecer o mesmo com Dragon Ball Evolution? Por isso que eu acho que ele seria amado hoje em dia, já que a recepção do público mudou muito nos últimos anos na forma que trata. Eu não duvido que acontecesse algo do tipo se fosse lançado atualmente. E parando para pensar, podemos até incluir o Death Note da Netflix nesse meio. Seria a mesma situação. Death Note em si não é uma obra tão complicada assim de adaptar, mas os caras se esforçaram para errar. Só deixa eu esclarecer uns assuntos. Não tem nada de errado em gostar de uma coisa ruim. Existem algumas que são tão ruins que ficam boas, mas existem outras que são tão ruins que ficam horríveis. E também não estou dizendo que você devia ter um senso crítico rígido ao pé da letra. O que ajudaria mesmo seria uma percepção básica para conseguir identificar se tal obra tem qualidades ou se é questionável ou se está no meio termo. Isso é necessário e faria uma grande diferença, até porque ainda existem produções que se preocupam em entregar adaptações boas e incríveis. Fazer com que elas se destaquem podem até influenciar em futuros lançamentos, como grandes exemplos do que deve ser feito e seguido. Então é isso, obrigado por terem assistido. Tenho que admitir, esse vídeo foi muito complicado para gravar. Até achei que não ia dar para terminar a tempo, mas consegui e deu tudo certo no final. Fiquem à vontade para comentar o que acharam sobre algo a mais que possa complementar e quais outras adaptações poderiam se encaixar nisso tudo que falei. E caso estejam se perguntando, não, eu não vi a segunda temporada de Devil May Cry da Netflix e nem vou ver. Já sofri demais com a primeira temporada e não quero repetir a dose. É isso. Boa noite, chat.